como aproveitar o espaço e os animais para otimizar a nossa vida no campo? O mais comum é o pessoal gastar um monte de tempo e gasolina roçando e roçando. Isso tu pode colocar uma ovelha, tu pode botar um cavalo, até mesmo com galinha ou com ganso, tu pode baixar a grama, não gastar dinheiro com isso e ainda ficar com o esterco dos animais para te colocar na tua horta. Então a ideia é como é que a gente cria conexão, ou seja, com a necessidade do animal, o comportamento dele e o que tu pode fazer dentro do contexto do teu espaço. Então eu otimizo o espaço utilizando a capacidade do animal para atender a minha necessidade e a dele também. A gente tem que entender que o sítio que funciona é aquele que imita a natureza. Quanto mais a gente imitar os processos naturais, mais fácil ele vai funcionar, menos trabalho a gente vai ter. E na natureza sempre existe a integração entre animais, plantas e todos os elementos da paisagem. Então, quando a gente olha qual é a necessidade de um animal e algo que a gente tem, um recurso disponível, por exemplo, uma grama para ser aparada, a gente pode fazer uma conexão positiva entre essas duas coisas e ao invés de gastar gasolina para roçar uma pastagem, você coloca um animal ali porque aquilo é alimento para os animais. Então aí tem um segredinho, que é você conseguir fazer a leitura do comportamento dos animais. O ganso, por exemplo, praticamente só pasta. Tu não vê o ganso escarvar e come muito pouco inseto. A galinha já gosta de escarvar e come bastante inseto. O pato já gosta e o marreco de ciscar coisas dentro d'água. Então, se eu começo a entender o comportamento dos animais, eu posso aproveitar esse comportamento dele para tentar resolver uma questão do meu trabalho. Imagina que tu tem uma lagoa que está cheia de pasto, começou a dar um monte de planta aquática e tu quer reduzir aquilo. Aí a pessoa vai gastar uma fortuna para fazer aquilo, quando é mais fácil tu pegar e colocar os marrecos e os patos ali, ou até uma carpa-capim, e ela vai em seguida controlar aquilo tudo ali e tu não tem o trabalho e nem o gasto de estar fazendo aquilo. E ao mesmo tempo o animal vai estar comendo aquilo, então você está juntando a fome com a vontade de comer, exatamente isso. Isso é conexão positiva, como a Tati falou. Então eu preciso entender o comportamento dos animais, entender as necessidades e a vocação do espaço para eu juntar essas duas coisas e fazer uma coisa muito boa para todo mundo, para ti e para os bichos. É bom lembrar também que a gente tem uma longa história de relacionamento e evolução junto com cachorros, cavalos, e eles fazem um serviço muito importante para nós no campo e se beneficiam também do convívio conosco. Então, animais ao nosso redor podem ser uma ampliação dos nossos sentidos. Um cachorro, por exemplo, ele ouve mais que nós, ele fareja muito melhor que nós. Então tem a expressão, num mato sem cachorro, porque o cachorro ele tem sido muito importante na relação do ser humano com a natureza. Então quando a gente tem um cachorro bem inserido num sítio, ele é de extrema utilidade e facilita muito do nosso trabalho na lida com os animais, na proteção do espaço. Quando a gente fala de cavalos, então mais ainda, porque se sabe que a agricultura evoluiu e deu saltos de evolução a partir da introdução do cavalo. Então a própria tração animal é um grande serviço, um motor, uma força que a gente pode ter no campo para facilitar o nosso trabalho e para otimizar tudo que a gente está fazendo a campo. Então o animal pode ser uma extensão dos teus braços, pode ser uma extensão da tua capacidade de força, como o cavalo, como a Tati falou, que a gente usa aqui também para tração. Às vezes tu tem que puxar um tronco, tem que fazer uma coisa que tu não tem força para fazer aquilo, o cavalo tem aquela força de sobra. Aí tu prepara a comida para ele, arruma uma cama para ele dormir, arruma um lugar para ele dormir e tu vai trocando esse serviço. O animal te ajuda numa parte e tu ajuda na outra parte com ele. E também tu troca o carinho, troca o afeto, o que é bom também estar em contato com os animais. Então, tudo é uma questão da gente ter a sensibilidade para perceber. Tu não abusa do animal, cria uma condição para ele e ele também te ajuda. Nos canteiros da horta, por exemplo, a gente monta às vezes pequenas gaiolas, que dá no tamanho do canteiro, bota as galinhas ali por 2, 3 dias, com água e comida, obviamente. Ela cisca aquele canteiro, tudo revira aquilo todo, ela defecou e capinou todo o capim para ti. Tu não precisou capinar, deu a possibilidade para a galinha catar um monte de minhoca, encher a pança dela lá com os bichinhos que ela encontrou ali. Então é uma troca, tu cria uma condição para o animal que ela tem um alimento bom, e ao mesmo tempo ele está fazendo um serviço para ti. Essas conexões é uma questão de percepção, de observação do comportamento do animal e das necessidades do teu espaço. E a gente tende a achar que as máquinas é que vão resolver as coisas, mas quando a gente faz essa lógica de imitar a natureza e insere animais de uma forma positiva em boas conexões no espaço, a gente pode se beneficiar muito. Por exemplo, já se sabe que pequenas propriedades se beneficiam mais de fazer o trabalho agrícola com cavalos do que com tratores. O cavalo tem mais força do que a gente imagina.
e eles gostam de trabalhar contigo, desde, obviamente, que tu não judie nem abuse da capacidade dele, mas ele gosta de estar trabalhando junto contigo naquilo. E tem um fator aí, tem várias pesquisas que mostram o seguinte: o trator, quando está lavrando, ele vibra, essa máquina vibrando compacta o solo. Então tem várias pesquisas mostrando que quando tu está lavrando com o cavalo, a compactação, não só pelo peso do cavalo, mas como não é uma máquina que vibra, ela tem uma relação melhor. Então tu acompanha a lavoura feita de um jeito e do outro e tu vê que a planta está melhor quando ela é feita com a tração animal. Tem hoje no mundo inteiro vários grupos retomando tudo isso, melhorando as condições para os animais trabalhar e melhorando as máquinas também para que fiquem mais leves para fazer o trabalho. E entre o trator e o cavalo, a vantagem é que o cavalo dá cria e defeca, ou seja, ainda tu tem um adubo de graça para ti. Outra coisa é o rodízio dos animais no campo, mudando de potreiro, e cada vez que tu vai mudando desse potreiro de um para o outro, vem fertilizando aquele lugar. Então eu posso estar fazendo um jogo, ou seja, um movimento de pecuária com agricultura a partir dessa lógica de ir mudando os animais de lugar e fertilizando os terrenos. Para a gente ir implantando todas essas coisas e criar um sítio que imita os sistemas naturais e que, portanto, tenha a estabilidade, a resistência, a fertilidade da natureza, a gente precisa fazer uma conexão positiva com a informação. Precisa buscar informação de boa qualidade para ver como fazer essas conexões de uma maneira inteligente. E é por isso que a gente começa dando um passo de cada vez. E aí, começando pequeno, mas fazendo conexões positivas, pouco a pouco a gente alcança tudo que a gente queria fazer no campo. A gente planta arroz irrigado por alagamento e quando o arroz está mais ou menos dessa altura, a gente larga uma marreco lá no meio. O que acontece? O marreco se diverte e se alimenta lá porque ele gosta de comer coisas no meio do barro, com a cabeça enfiada dentro d'água. E ele não come o arroz, por incrível que pareça, mas ele come tudo que está nascendo no meio do arroz. E come caramujo, e come lagarta, e come tudo isso. E fica defecando ali dentro e está fertilizando a água. Quando o arroz vai começar a granar, que vai formar o grão, a gente tira o marreco. O marreco cumpriu a função dele, se alimentou no lugar, então tu tem dois ganhos. Tu tem a fertilidade do solo, um arroz de qualidade limpo, sem um agrotóxico, sem um adubo químico, e o marreco engordou e gostou e nadou ali dentro lá e defecou ali dentro e tudo funcionou muito bem. E é impressionante. A gente tem jegue aqui também. O jegue no campo come os espinhos. Espinho que às vezes tu tem que estar indo lá cortar, arrancar, porque prende na cola do cavalo. Pois o jegue tem essa função de ir lá, e a burra também, a mula também, de ir lá e comer esses espinhos. Então no momento que tu começa a entender o comportamento dos animais, tu começa a criar uma relação muito mais harmônica, tirando proveito e também fazendo com que o animal ande num ambiente que é aprazível para ele. Essa que é a ideia. É fazendo conexões positivas com os animais, com as possibilidades do nosso lugar, enxergando qual é a vocação desse lugar, com as coisas que a gente quer fazer, que a gente consegue o bem viver no campo. Para isso a gente precisa de informação e precisa observar. Precisamos aprender a olhar as coisas para enxergar essas muitas oportunidades que tem de facilitar a nossa vida no campo. A base de um sítio que funciona, que é rentável, que não dá trabalho, que ele gera mais proventos do que gastos, é a gente fazer conexões positivas nesse lugar. O posicionamento de cada coisa no terreno, quantos e quando inserir os animais, em que momento, em que tipo de cultura, tudo isso é uma medida certa de aplicação de um conhecimento de como viver no campo. Como é que a gente consegue enxergar essas conexões para tirar esse melhor proveito? A essência do nosso trabalho é fazer uma boa leitura da paisagem para otimizar o espaço, tirando o máximo de proveito com o mínimo de impacto. Essa que é a essência.